Boa noite a todos, Ezequiel Malta falando pela página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. Como vocês estão? Hoje foi um dia muito bonito, não? Como é que está, Arielle? Tudo bem? Aparecida Afonso, José Faria, Nath Marcelo. Nath Marcelo, muito obrigado pela presença. Hoje nós vamos abordar um tema, né, que eu considero fundamental para a nossa compreensão, que é provas. Sobretudo porque no mundo de regeneração o que nós teremos mais serão provas. Mas antes de darmos início ao tema para a nossa reflexão, nós vamos dar os recados da Casa Espírita Maria de Nazaré, que aliás se localiza à rua João Pecchini, número 537, Nova Poá, em frente ao cemitério de Poá, na cidade de Poá. A Casa Espírita não tem uma secretaria funcionando todo dia, o dia inteiro, à noite. Tem um telefone celular, né, que atende pelo WhatsApp, o 963004552. 963004552. Então, esse WhatsApp da Casa Espírita substitui a secretaria. Então, eu mesmo que atendo e respondo. Qualquer requerimento, qualquer dúvida, informação formulada, eu respondo sempre no mesmo dia. Eu vejo mais de uma vez por dia, 2, 3 vezes, e respondo no mesmo dia. Também a informação que nós temos lives todos os dias às 18 horas. Cada dia um trabalhador da Casa Espírita que fica responsável pela exposição. Além disso, nós temos também as tarefas presenciais na Casa Espírita. De domingo nós temos a palestra espírita às 9 da manhã, aberta ao público. Na quarta-feira, às 20 horas, aberta ao público, nós temos o passe magnético. Vai até às 20h30. Na quinta-feira, das 15 às 16 horas, nós temos o estudo da doutrina espírita, aberta ao público também. E na sexta-feira, às 19 horas, nós temos a palestra evangélica, igualmente aberta ao público. Nas segundas-feiras, às 18h50, nós temos a assistência espiritual, desobsessão, mas não inteiramente aberta ao público por enquanto. Pretendemos fazê-lo a partir de fevereiro, mas por enquanto é aberta ao público excepcionalmente em casos urgentes. Nesse caso, a pessoa necessitada deve chegar às 18h50 para entrevista. Na quinta-feira, às 16 até às 16h30, nós temos também assistência espiritual, mas é privativa aos médiuns inteiramente. A partir do dia 1º de fevereiro, nós vamos ter 2 atividades novas na Casa Espírita. Uma online, que vai ser o curso básico de Espiritismo, que vai começar no dia 1º de fevereiro, terça-feira, das 19 às 20 horas. Vai até o final do ano, com intervalo em julho, e vai até o dia 6 de dezembro. Também, às 19 horas, presencialmente, nós vamos ter o estudo do Livro dos Espíritos. Então, basta comparecer à Casa Espírita, no endereço que eu acabei de dizer, às 19 horas, todas as terças-feiras, e participar do estudo do Livro dos Espíritos, o que sempre é muito mais agradável e aprendemos mais em conjunto, porque nós vamos ter as ideias e as impressões dos outros companheiros. Boa noite, Silvia, Alessandra, Brandina, Walter, um abraço a todos, obrigado pela presença. Então, esses são os recados. Além disso, temos o canal. Boa noite, André Roberto, um abraço, obrigado pela presença. Nós também temos o canal no YouTube, não é? Da Casa Espírita Maria de Nazaré, as iniciais são CEMN Poá. Então, nós convidamos a todos a se inscreverem no canal, darem um like, visualizarem e, sobretudo, compartilharem os vídeos, que são as palestras proferidas aqui, com amigos, parentes, conhecidos, para que possamos, então, cada vez mais divulgar a doutrina espírita. Antecipadamente, ficamos gratíssimos. Nós vamos fazer uma prece agora para iniciarmos a palestra. Vamos fechar os olhos e fazer isso juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja, muita paz e muita luz. Então o tema que vamos desenvolver agora para a nossa reflexão é... Boa noite, Luciene, obrigado pela presença, um grande abraço. Então o tema que vamos desenvolver para a nossa reflexão agora é esse, provas. Então, nós estamos sempre em prova aqui na encarnação. E a prova consiste em nós passarmos por alguma experiência para ser feita a aferição da nossa condição frente à situação que se apresente para nós. Então, exemplificando, uma pessoa... Vou exemplificar uma situação que eu passei, que eu tenho certeza que isso era prova, né? Eu trabalhava numa cidade no interior de São Paulo, há muitos anos atrás, e morava numa casa lá nessa cidade, e trabalhava lá também. E aí nós fomos, eu e minha esposa, fomos comprar no mercado os mantimentos, né, para casa e tal, né? Aí compramos, né, pusemos no carrinho, tudo. Nós passamos pelo caixa e eu já estava a meio caminho de casa, quando eu comecei a refletir e pensei, mas eu não paguei essa compra. Acho que minha esposa deve ter pago, mas eu também não vi que ela pagou. Perguntei para ela, você pagou a compra? Ela disse que não paguei. Eu disse assim, eu também não. Eu dei a volta no carro, voltei lá. A moça do caixa estava desesperada, porque ia depois, no final, não haver uma coincidência, né? Do caixa, e ela ia ter que pagar, porque normalmente os supermercados fazem assim. Quando há diferença, a pessoa que é responsável pelo caixa tem que pagar. E eu voltei lá e fui atrás da moça, ela estava desesperada, quase chorando. Eu digo, olha, eu não paguei essa conta. Ela disse, graças a Deus que o senhor voltou. Eu estava desesperada já, que eu nem lembrava quem era, ela disse. Não, mas eu lembrei. Então está aqui o pagamento do que foi comprado. Bom, isso é uma prova para nós. Pode parecer uma coisa sem importância, mas a realidade... Boa noite, Cláudia Cardinali, obrigado pela presença. Pode parecer uma coisa sem importância, mas é uma prova, né? Aconteceu comigo também uma outra vez, que eu estava numa outra situação, e, de fato, nessas duas vezes que eu passei por essa prova, eu não falhei, graças a Deus. Vou contar para vocês uma historinha sobre isso. Um mestre, visando testar seus discípulos, disse a eles, olha, vocês vão em algum lugar aí, e quando ninguém estiver vendo, vocês vão lá e peguem alguma coisa, aliás, vocês vão lá e furtem alguma coisa. Vocês vão furtar, né, alguma coisa lá e vão embora. Não vão pagar, vão fazer o furto e vão embora, quando ninguém estiver vendo. Ninguém pode estar vendo. Depois vocês vêm aqui apresentar para mim. E assim foi feito. Mas acontece que um dos discípulos não cumpriu quando foi perquirido pelo mestre. E ele respondeu para o mestre, mas mestre, acontece que o Senhor falou para que nós praticássemos um furto quando ninguém estivesse vendo. Ocorre que sempre vai alguém estar vendo. Eu estarei vendo. Então já começa que eu estando vendo, já não é possível fazer o furto. Além do mais, sempre vai ter algum espírito desencarnado vendo. E Deus está vendo o tempo todo. Então não era possível cumprir. E o Senhor falou para fazer o furto quando ninguém estivesse vendo. Então vocês vejam que o discípulo foi o que passou no teste, por descumprir. Porque era uma prova, era um teste, ele entendeu e não praticou. Por quê? Porque na cabeça dele aquilo era uma coisa errada. E então ele assim não agiu, não é? O que foi acertado. Então nós vemos que nós estamos sempre em prova. Em qualquer nível que se encontre o espírito, ele sempre vai estar em prova. Acontece que, quando nós estamos em prova e nós somos mal sucedidos na prova, poderá acontecer dessa prova converter-se em uma expiação.
Por exemplo, uma pessoa que, por exemplo, até um caso semelhante ao que aconteceu comigo, vou até usar esse exemplo. Você vai no mercado, faz uma compra e sai sem pagar, mas você não percebeu isso, sai sem pagar, mas no meio do caminho você percebe que não pagou. Qual o seu dever? Voltar lá, se apresentar e falar, olha, eu saí, não paguei, lembrei, percebi, estou aqui voltando, estou pagando. Esse é o correto. Mas se a pessoa, por exemplo, assim não age, eu não paguei, ninguém viu, ninguém vai ficar sabendo, eu vou embora com essa compra aqui, eu vou ficar no lucro, eu vou ficar na vantagem. No entanto, o que é que poderá ocorrer? Alguém ter visto, alguém ter anotado a placa do carro, acionar a polícia vai na casa da pessoa, a pessoa é levada para a delegacia, é feito flagrante pelo furto, a pessoa vai presa, vai responder o processo. Nesse ponto, já virou expiação. Vocês vejam que era uma prova, era um teste para verificar o grau de honestidade da pessoa. Mas ela não foi bem sucedida nesse teste, nessa prova, convertendo-se essa prova em uma expiação imediata. Ela já de imediato vai ter que começar a expiar aquela falta. Vai presa, vai responder o processo. Isso vai gerar inúmeras consequências depois para conseguir um emprego, porque daí a pessoa que vai contratar vai olhar, se a pessoa aqui furtou, então não é de confiança, não vamos contratar. Vamos contratar uma pessoa que tem a ficha limpa. Esse que tem a ficha suja, nós não vamos contratar. Então vocês vejam que as consequências, elas vão reverberando pela vida. E às vezes uma coisa que era só uma vida para a prova, para teste, se converte em expiação que poderá prolongar-se por toda a encarnação. A pessoa não consegue emprego, ela não consegue pagar aluguel, vai para a rua, fica morando na rua. Se tem filhos, filho pode descambar na droga, a própria pessoa pode também, pode praticar um novo crime. Então vocês vejam que um erro, uma falha, ou numa prova, pode virar uma expiação que pode prejudicar toda uma encarnação, que inclusive dependendo do grau de falha ou de falhas, poderá prolongar-se para outras encarnações. Vocês vejam que nós estávamos falando só de uma prova. Não havia expiação nesse caso, era só uma prova. Mas, conforme o espírito encarnado não foi bem, né, não se colocou adequadamente naquela prova, ou errou, falhou, e se transformou aquilo em uma expiação. No entanto, há situações também em que a pessoa estando em prova, essa prova pode converter-se em uma missão. Aí é o contrário da expiação. E quando isso pode acontecer? Quando a pessoa está em uma prova e ela vai bem naquela prova e passa a realizar aquela atividade que era uma prova para ela, com amor, com desinteresse, com alegria, com a satisfação de estar servindo ao semelhante. Isso daí não é expiação. E ultrapassou a condição de prova e converteu-se em missão. Porque toda prova que a pessoa realiza com alegria, com satisfação, com amor, vira missão. Mesmo que seja uma missão pequena, porque nós não precisamos pensar em missões grandiosas. Eu tenho que fazer uma missão de âmbito global. Não precisa nada disso. Isso é uma missão simples. Você pode começar, por exemplo, numa missão a servir como um voluntário numa casa espírita, num asilo, num orfanato, num hospital. E com o tempo você vai ganhando a confiança das pessoas, não é? Vão percebendo o seu grau de responsabilidade, de retidão de caráter, de compromisso, que as pessoas podem confiar em você, e elas vão te dando outras atividades, outras tarefas. Vânia, boa noite. Edith Arcanjo, Marilda, um grande abraço, obrigado pela presença. Vou dar exemplo para vocês de uma situação, de uma pessoa que inclusive foi muito conhecida em Poá, não é? Eu digo foi porque está desencarnado, né? E um grande amigo meu,
e de alguns de vocês. Com certeza, da Alessandra é seguro que é. Meu grande amigo Lorei Novasi, né, que foi o dirigente do Abrigo Batuíra ao longo de décadas, me contou uma vez que a mãe dele, Dona Maria, ela foi numa reunião, assim, despretensiosamente, que era do Abrigo Batuíra. Ela foi lá, estava lá, foi convidada, mas ela não era nada, não fazia parte de nada. Tal, né? Ficou sentada ali, entre várias pessoas e tudo e tal. E aconteceu que a mãe dele, porque era uma reunião dos dirigentes do Abrigo Batuíra. O Abrigo Batuíra, ele é orientado pelo mentor Batuíra e uma pleiade de espíritos. E os mentores ali observando aquela situação, aquelas pessoas, a reunião que ia começar, e o dirigente da reunião, intuído pelo Batuíra, que se fazia presente, pediu para convidar para se sentar à mesa junto com eles a mãe do seu Lorei, que tinha chegado ali, não era conhecida, não fazia parte da direção nem nada. Ela até assustou, não é? Mas foi, ficou lá. Dali para frente ela passou a ser a secretária das atividades, das reuniões e tal. Bom, resumindo, o filho dela, que é o seu Lorei, me diz que veio para Poá, não é? Para consertar e fazer uma cerca na propriedade do Abrigo Batuíra, convertendo-se depois no dirigente do Abrigo Batuíra ao longo de décadas. Então, veio numa condição de prova, né, para ver se realmente tinha desprendimento, virou uma missão de vida, dirigindo o Abrigo Batuíra praticamente até o final da sua encarnação. Então, as provas às quais nós passamos na encarnação, elas, como eu disse, são para todos. Todos que estão vivendo as experiências na matéria passam por provas. Veja bem uma coisa, pode ser um espírito puro até já, hein? De luz, espírito puro. Quando ele vem em missão, mas também vem em prova. Há alguns que vêm, ao revés disso, vêm em expiação e também em provas. Porque em provas todos vêm. A questão é que, para além da prova, o espírito, por estar endividado, por ter errado em alguma prova, pode ocorrer dele também vir em expiação. Daí ele vem, então, em expiação e provas. Por isso que o nosso mundo ainda é classificado como um mundo de expiações e provas. Excepcionalmente, vêm espíritos que estão em missão e em provas. Por quê? Porque o mundo é o mundo de expiação e provas, não é o mundo de missão e provas. Por isso que eu falei que é exceção, porque a regra é a expiação e provas. Porque a categoria dos espíritos que reencarnam aqui são de espíritos endividados. E que, por errarem, né, por ainda, conforme o seu grau de imperfeição, se equivocam, gerando cada vez e novamente outras expiações. Mas sempre também estão em provas. Ocorre, e é isso que eu queria enfatizar, que o nosso mundo, ele não se restringe à dimensão física, porque o nosso mundo é um mundo que existe também em outras dimensões. Então, o que eu iria dizer para vocês é que nós também passamos por provas na dimensão espiritual. E eu vou dizer para vocês que esta noite agora, eu passei por uma prova na dimensão espiritual. E eu lembrei, não de tudo o que aconteceu, mas lembrei do essencial. Lembrei do essencial que aconteceu, que foi uma prova. Do pouco que eu me recordo, eu estava fora do corpo, em projeção da consciência. A parte lúcida que eu guardei na memória, até agora, porque eu não anotei, não gravei, então alguma coisa eu já esqueci. O ideal é a gente
já logo que volta para o corpo, gravar no gravador ou então anotar, porque depois acontece que você volta a dormir e você perde praticamente toda a memória do acontecido. Mas do mínimo eu lembro, que foi uma prova que aconteceu na dimensão espiritual. Eu me lembro que eu estava em um veículo de transporte, agora eu não lembro se era um ônibus de turismo, pelo pouco que me lembro era, mas não tenho 100% de certeza, mas era um veículo de transporte, eu estava com outras pessoas, né? E uma pessoa, ela foi, do que eu me lembro, ela foi agraciada, recebeu uma quantia em dinheiro, um bolo de dinheiro assim, né? Aí ele pegou um pouco daquele dinheiro e entregou para mim. Eu peguei aquele dinheiro e eram notas de R$100, eu lembro perfeitamente, os dinheiros, notas de R$100. Aí eu peguei uma nota de R$100, dei para uma pessoa que estava do meu lado, sentada, peguei outra nota de R$100, dei para uma outra que estava do lado ou atrás, e dei uma outra de 100 e uma outra de 100. E fiquei com uma nota de 100 para mim. O valor restante eu peguei e entreguei para a pessoa que tinha me entregue. Eu não me apoderei. Eu podia ter ficado com tudo e não ter distribuído para ninguém ficar com tudo. Não. Eu dei uma nota de 100 para cada um que estava próximo a mim, ao meu lado. Fiquei com uma nota de 100 e o restante eu devolvi para a pessoa. Ocorreram mais coisas nessa projeção, mas eu não lembro. Isso eu lembro. E de manhã eu falei, olha, me colocaram numa prova de novo. E eu me recordei disso. O Saulo Calderon contou que aconteceu com ele também uma prova na dimensão espiritual. Ele fala do corpo, mas não estava totalmente lúcido, mas estava relativamente lúcido. E aí ele fala que estava em um local onde tinha um caixa eletrônico e várias pessoas próximas, inclusive ele. E aí ele fala que o caixa eletrônico foi explodido. E aí o dinheiro que estava dentro do caixa eletrônico começou a voar assim, caiu, aí pulou, explodiu, voou o dinheiro para todo lado e caiu pelo chão. O que ele fez? Ninguém está vendo. Pegou os bolos de dinheiro e pôs no bolso e foi embora. Aí ele falou assim que só depois que ele refletiu que aquilo era uma prova, era um teste para ele, porque não era uma coisa que era real que estava acontecendo. Né? Só depois que ele caiu em si, falou, puta, não passei nessa prova, nesse teste, não tinha nada que ter feito aquele dinheiro. São testes que também nós passamos, não é? Não só aqui, enquanto estamos em vigília, na dimensão física, em vigília, portanto acordados, lúcidos, como também quando a gente está fora do corpo. São também feitos testes fora do corpo. Você estando totalmente lúcido ou não, mas o que vai te levar a praticar uma ou outra ação é o seu caráter. É o que você já conquistou de mérito moral que você tem dentro de você. Outras vezes você está na dimensão espiritual, você está fazendo curso, está participando de palestras, você está participando de tarefas de resgate, etc. Isso quando você já é espiritualizado. Quando não, você vai para onde seu coração te levar. Então você gosta de usar droga, você vai no meio das pessoas que usam droga. E assim por diante. Por quê? Você sempre vai estar onde estiver o seu interesse. Né? Então, como Jesus falou, onde tiver o seu tesouro, aí estará aí estará o seu coração. Aí estará o seu coração. Então, onde tiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Jesus que disse isso. Portanto, onde tiver alguma coisa que seja do seu interesse, que é aquilo que você gosta de fazer, gosta de estar, é ali que o seu coração vai levá-lo a estar, ou a fazer, ou a realizar, ou a praticar. Você estando na dimensão física ou na dimensão espiritual. Na dimensão espiritual ainda muito mais, porque aí você não tem as restrições que nós temos na vida física. Porque na vida física, você sabe que se você errar, você vai preso, alguém vai te prender.
você pode perder o emprego, alguém pode vir te agredir. Então você se segura por causa das regras, por causa das leis. A civilização impõe isso, porque antigamente cada um fazia o que bem queria, mas atualmente não. Então a gente tem limitações. Mas se não houvesse essas limitações, o ser humano voltava à barbárie, voltava a viver como se vivia há 4.000 anos atrás, né? 2.000 anos antes de Cristo, né? No entanto, agora a gente se segura, mas no mundo espiritual a pessoa não tem esses parâmetros e vai e faz aquilo que é levado a fazer, não é? Então acontece que, como nós estamos a adentrar as portas, né, do mundo de regeneração, deixa eu ver se eu consigo ver o que ele se descrever aqui, que meu foco está meio embaçado aqui. É isso mesmo, hein? Olha, está embaçado aqui, mas eu acho que é isso mesmo, são coisas que acontecem no que a gente chama de sonho, né? Mas, na verdade, são projeções da consciência. Então, eu queria dizer o seguinte, como nós estamos já adentrando ao mundo de regeneração, o que é que acontece? No mundo de regeneração, o que nós vamos ter essencialmente são provas. Porque não vai ser mais um mundo de expiações e provas, mas um mundo de regeneração onde a base deles são provas, não as expiações mais, mas a base deles são as provas. Poderemos ter algumas pequenas expiações por deslizes que nós passemos ou falhemos na prova, o que pode gerar algumas pequenas expiações, mas não expiações graves, expiações crassas. Expiações graves essas que os mentores já sabem o tanto de tempo que leva para você se emendar, para você reparar. Então, como no livro que eu falei para vocês, que levou um milênio e meio, né, para o espírito Eustáquio conseguir reconduzir-se no caminho, né, do espírito lúcido e tudo mais, né? Então, levou 15 séculos. Então o nome do livro é Eustáquio, 15 séculos de uma jornada, para ele conseguir se reconduzir para o caminho e retomar o caminho, né, da evolução espiritual dele, porque ele errava nas provas, nas expiações e agravava. E acabou levando 1 milênio e meio. Mas acontece que nós não temos 1 milênio e meio mais agora para ficarmos em expiações. O mundo está entrando na regeneração. Então pequenas expiações são aceitáveis porque elas são corrigidas de uma encarnação para outra. Então isso não tem problema. Até porque na dimensão espiritual, que é o nosso trânsito, né? Onde tem as colônias, umbral médio, umbral baixo e umbral alto, é onde a gente vai e volta, né? Porque nós somos espíritos errantes. Então, o que vai acontecer? O abismo, trevas e o umbral grosso, que são aquelas cidades umbralinas, aquelas cidades trevosas lá, os espíritos que ali se encontram, que são espíritos que têm débitos muito graves, muito grandes, enormes, que vai levar séculos e séculos para corrigir, e muitas expiações para conseguir acertar, não vai ser possível continuar reencarnando aqui, porque nós não vamos ter esse tempo mais todo para isso. Então está esvaziando o abismo, está esvaziando trevas e umbral grosso, na grande maioria, salvo algumas exceções. O que é que vai ficar? Umbral médio e umbral alto, que são umbral médio, os locais onde ficam os espíritos com erros não tão graves, como, por exemplo, o próprio André Luiz, que ficou no umbral médio, que o André Luiz cometeu erro grave, um criminoso, que assaltou, que matou. Não, nada disso. Ele era um médico, trabalhava, cuidava da família dele. Teve alguns deslizes, mas deslizes que não são considerados tão graves ao ponto de ir para regiões ainda mais inferiores.
Então ficou no umbral médio ali, ficou perto de 8 anos, depois ele foi recolhido, foi atendido, foi para o nosso lar, reencarnou recentemente. Então, nesses casos, o que vai ficar é o umbral médio e um umbral alto, que são as colônias espirituais, e quinta dimensão para cima. O que vai acontecer é que muitos espíritos de quinta dimensão vão reencarnar, que são espíritos já muito mais amadurecidos, né? Os de sexta e sétima não reencarnam mais, salvo excepcionalmente, e virão espíritos de outros mundos para cá também, para reencarnar, porque é uma oportunidade de crescimento também. Então, vai ficar sempre muito mais facilitado para todos, porque quando você convive com pessoas que querem acertar e que não querem errar, embora possa acontecer, mas não é o seu anseio, ela tem uma predisposição para fazer o que é certo. O que acontece, o contrário, no mundo de expiações e provas, onde as pessoas, na sua grande maioria, têm predisposição para fazer o mal. Quando no mundo de regeneração eles têm predisposição para fazer o bem, mas não são espíritos puros, portanto não são ainda com um grau de perfeição tão elevados e, portanto, podem equivocar-se em uma ocasião, em outra. Então, todos vão estar em provas, podendo não ir bem numa prova e aí resvalar, acabando ir lá para o umbral médio, ficar ali um tempo, depois vai para a colônia e novamente se reforça, se aprimora e volta para uma encarnação. E nesse caso vai ter que refazer a prova, passar de novo pela mesma prova, passando por alguma expiação, mas sempre leve, provavelmente mais fortalecido, vai ser mais fácil acertar, vai estar com um apoio espiritual, vai conviver com outros espíritos que vão ajudar. Então, a tendência é que cada vez mais vai ser necessário que exista aquele umbral médio, mas no início, com certeza, pelo menos por uns 300 anos, deverá ter. Com o tempo, com o passar do tempo, no mundo de regeneração, porque nós vamos entrar no mundo de regeneração. Não é um mundo regenerado, mas é um mundo de regeneração, onde os espíritos vão começar a sua regeneração. Então eles vão começar e aos poucos, ao longo dos séculos, eles vão cada vez mais se fortalecendo espiritualmente, se regenerando até o ponto que vão estar todos regenerados. Então, no ponto que estiverem todos regenerados, aí termina o mundo de regeneração. Aqueles que não conseguirem vão ter que seguir outros caminhos, mas o normal, a maioria, vão conseguir, é natural. E o planeta assim evoluciona como também os espíritos que nele se aprimoram vão se evolucionando também. Porque é o cumprimento da lei do progresso. Pela lei do progresso, todos os espíritos vão crescer, vão aprender, vão amadurecer. O tempo só é que poderá ser um pouco maior para uns e um pouco menor para outros, dependendo do próprio espírito, das escolhas que ele fizer. Então, por exemplo, como em um lar, você tem em um lar o pai e a mãe, você tem os filhos. No lar você poderá encontrar filhos rebeldes, que sempre desobedecem, sempre querem fazer do seu jeito, não ouvem pai e mãe em nada, ao contrário, que o pai e mãe vão fazer o contrário, e vão dar ouvidos aos coleguinhas da rua. Conclusão, a chance do equívoco é sempre maior, mas você também tem aquele outro filho que ele é obediente. Ouve os pais, acata que os pais dizem, e a chance dele sempre ir melhor é sempre maior, sempre grande, porque os pais já passaram por aquelas experiências. Ora, se os pais já passaram por aquelas mesmas experiências, amam os filhos, eles vão dar uns conselhos para os filhos não terem que errar como eles erraram. Filho, olha, isso aí eu já passei por isso. Olha, eu cometi erro, você não precisa cometer. Não faça desse jeito, filho, faça dessa maneira. Faça dessa maneira que vai dar tudo certo, filho. Senão, se você for fazer do jeito que eu fiz, vai dar errado. Você vai sofrer, o pai não quer que você sofra. Se o filho é obediente, ele vai ouvir e vai seguir o caminho da retidão e vai dar tudo certo. E vai ser aprovado na prova, nos testes e, via de consequência, vai seguir, vai caminhar a passos firmes, num caminho reto. O outro, que é desobediente,
né, que não ouve ninguém, pai e mãe para ele é o mesmo que nada, vai querer fazer do jeito dele, todo errado, vai dar tudo errado, vai levar mais tempo para acertar, podendo inclusive resvalar em equívocos que poderão gerar expiações, o que ainda vai demorar, vai fazer com que leve mais tempo para avançar espiritualmente no seu progresso espiritual. Então, gente, sobre esse tema, provas, sucintamente, era isso que tinha para trazer. O tempo já nos chama para encerrar, nós vamos ficando por aqui, agradecendo imensamente a presença de todos, um grande abraço. Vamos agora fazer uma prece para finalizarmos. Vamos fechar os olhos e fazermos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por vós os seus filhos, rogai por nós os seus filhos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Muita paz, muita luz, um beijo no coração, fiquem com Deus e até quarta-feira, se Deus quiser. Amanhã vamos prestigiar a live da Vânia.